Bom, gente, boa noite. Desculpa o atraso, problemas técnicos de principiante. É, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Na verdade, a gente deixou um pouco para depois mesmo, porque no mês passado muitas empresas fizeram live. Teve dia aí que teve duas lives para falar do mesmo tema, né? E então é, deixamos para esse mês. Tanto é verdade que praticamente não temos muitas lives. Essa semana é uma mixaria de lives, né? É, deixa eu começar com o nosso amigo Bruno aqui, que vai dar uma palavrinha para nós aqui, mandou uma mensagem para a gente começar aqui. O intuito desse mês, então, é fazer uma maratona técnica. Acho que se juntar todas as ligações, mensagens de e-mail, WhatsApp, pedindo que a gente fizesse uma live, deve dar mais ou menos umas 50 aí, desde quando nós paramos até agora, né? Então a turma vem pedindo bastante para a gente é, fazer alguma coisa nesse sentido, então nós preparamos uma coisa um pouco diferente. Então, toda terça-feira nós vamos nos reunir aqui nesse mesmo horário com um tema diferente, né? Eu acho que a maioria de vocês recebeu o convite da semana técnica, né? Do mês técnico ali, maratona técnica. Então, essa semana a gente começa falando com terneiras, com bezerras. Na semana que vem nós vamos falar sobre é, período periparto, essa para mim é uma das melhores. Na terceira semana nós vamos falar de gado de lactação, é aí que moram os detalhes, né? Depois nós vamos falar um pouquinho de qualidade do leite versus a dieta, como é que a gente consegue melhorar a qualidade do leite via dieta, mais gordura, mais proteína, enfim, vamos falar um pouco de qualidade mesmo. E no último nós vamos falar só sobre aqueles pequenos detalhes que fazem com que a gente produza mais ou produza menos, né? Deixa eu deixar com vocês aqui ó, a mensagem do Bruno, que é o nosso amigo mineiro. Não precisaria ter dito que ele é mineiro, né? O sotaque mineiro dele é bem mineiro mesmo. Aí depois a gente já entra, já, enquanto isso eu vou só dar uma mexidinha na luz aqui e a gente começa a nossa apresentação hoje. A ideia é não passar de 50 minutos aqui. Boa noite. Seja bem-vindo à Maratona Técnica Social. Durante o mês de junho, em todas as terças-feiras, iremos abordar temas relevantes à pecuária leiteira. Temas estes que trarão dicas importantes para quem busca resultados econômicos e zootécnicos. Fique ligado, não perca nenhuma das lives. E não se esqueça, leite é vida. Melhorou um pouco a luz. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em fazer uma cria técnica de uma bezerra, quer dizer, se eu sou cliente, como é que eu faço a melhor bezerra? Se eu sou um técnico, como é que eu oriento o cliente que eu estou atendendo, a fazenda que eu estou atendendo a fazer a melhor recria, a melhor cria possível, né? É, primeiro eu preciso entender o que eu quero, qual é o meu objetivo. Se eu penso em ter uma bezerra com conformação corporal perfeita, eu vou seguir um caminho. Ela não necessariamente vai ser uma vaca top de linha no futuro. Se eu quiser produtividade, eu vou seguir um outro caminho. E aqui nós estamos falando de caminhos bem diferentes, bem antagônicos, né? Um vai com alta energia, alta proteína, ração cheia de frufru, e o outro vai com um tipo de dieta completamente diferente. E o resultado é muito difícil, muito diferente, na verdade. O caminho que nós temos hoje, na verdade, na linha de produto que nós temos produto para os dois, para as duas situações, né? Eu consigo ter uma bezerra, uma terneira perfeita e eu posso ter uma bezerra, uma futura vaca que vai ser uma vaca top de linha, né? E aqui é que nós vamos entender onde é que isso se encaixa. Enfim, vamos pensar no animal aí com potencial produtivo, né? Vamos pensar em 10 mil litros de leite, que é o, o normal de uma vaca holandesa. Vamos pegar o holandês como, como, como parâmetro, né? A gente, desde o dia que o animal nasce, nós vamos perdendo potencial nela, né? Se a gente não faz uma alimentação de cria adequada, tá lá, né? Já perdemos 20%, 12 a 20% de todo o potencial produtivo dela, né? Não formou o rumen direito, não tem
musculatura, arqueamento de costela, né, pulmões, tudo interfere. Depois na alimentação da recria, eu posso perder mais um pouco. Depois, se eu sou desatento, o produtor é desatento na alimentação do dia do parto até o pico de lactação, ele perde ali mais uns 2.000 litros por lactação. E aí, somando todos os erros aí do decorrer do caminho, a gente percebe que nós temos aí a média geral, né? Uma fazenda de média qualidade hoje, qualquer vaca produz 5.500 litros de leite, 20, 25 litros de leite. Então você olha aquele rebanho perfeito, maravilhoso, você fica imaginando por que, que aquelas vacas tão boas, com aquela dieta boa, bom manejo, boa estrutura, produzem ali seus 25, 30 litros e não sai disso. Não adianta apertar. A média não sai disso. Então, é porque em algum momento se perdeu esse potencial. E muitas vezes, parte desse potencial perdeu lá nos primeiros dias de vida. E, e isso acontece com uma frequência enorme. Sem contar que quando a gente faz mal feito a cria e a recria, a gente ainda tem um custo maior, ao contrário do que se pensa, né? Vamos pensar aí, um custo médio hoje, vamos falar médio, tá? A gente sabe que tem fazenda que gastam muito mais que isso, mas na média, entre 2.800, 3.000 reais é o que custa fazer a cria, a recria bem feita do animal. 3.000, vai, 3 e pouquinho. O fato de você fazer isso mal feito, nas coxas, para que esse animal passe pelo primeiro parto aos 24 meses e aos 33 meses, pouco menos de um ano aí, você vai ter um gasto aí de R$ 1.100 a mais por bezerra, com sal mineral, vacina, medicamento, eventuais perdas, né? Então, isso é o que a gente gasta, não é o que a gente deixa de ganhar. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um gráfico onde mostra a influência da produção ao longo da vida produtiva desse animal em função da idade ao primeiro parto, mostrando que quanto mais cedo esse animal pare, melhor. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? A influência de fazer um animal parir pela primeira vez precocemente nada tem a ver com mortalidade fetal. Né? Tanto isso, a mortalidade fetal está ligada a outros fatores, não a idade. Esse, esse gráfico demonstra a capacidade de consumo de água em função da alimentação sólida. Né? Então a gente percebe que quanto mais o animal consome alimento sólido, mais água ele vai beber. Né? Então, ao ponto que a hora que ele estiver comendo ali seus 2 quilos, ele vai tomar praticamente uns 2 litros de água ali a mais do que ele deveria estar tomando, que ele estaria tomando se não consumisse o alimento sólido. E o leite é inversamente proporcional, o seu consumo é inversamente proporcional ao consumo de água. Então, quanto menos leite o animal toma, mais água ele toma. Né? Então, quanto mais cedo a gente for tirando o leite do animal, quanto mais precoce for o desmame, vamos dizer assim, maior é o incentivo que ele tem de tomar água e consumir alimento sólido, né? Não necessariamente nessa ordem. E isso é importante para a formação ruminal. Isso é visível, né? Aqui é a linha do tempo, em meses, e aqui é a estrutura ruminal presente em cada uma dessas idades. Né? Então a gente vê, aqui já é um animal com quase 2 meses, mês e pouquinho de idade, mas quando o animal nasce, ele não tem estrutura ruminal nenhuma. Né? Aqui a gente pode ver bem claramente um animal aí de 5, 6 meses que já tem uma estrutura ruminal, né? O omaso, o abomaso. Aqui o abomaso é super grande quando o animal é pequeno e ele nasce usando o abomaso como praticamente a única a única estrutura de digestão. Então o alimento passa por uma estrutura que chama goteira esofágica, que vai ser a formação ruminal ali, que vai ser o rumen no futuro, né? E cai direto no abomaso. Então o animal nasce com um estômago químico, ele não nasce um ruminante. E com o tempo esse rumen vai crescendo, porque aqui começa a acontecer um processo de fermentação de alimento e as bactérias começam a se acumular. Aí chega uma hora onde não tem mais oxigênio, a gente considera que esse animal já está ruminando, já completou o ciclo de formação do rumen. Então, nesse momento aqui, até os 2 meses, pelo menos, a gente deveria evitar. A gente, no nosso programa de alimentação, a gente fala que não deveria usar de maneira alguma nenhum tipo de feno. E
E, então, a ideia é que nós não utilizemos nenhum tipo de feno aqui, nenhum tipo de alimento fibroso, com fibra de má qualidade, porque o animal simplesmente não tem rumen. Né? Vou mostrar um slide ali daqui a pouco comparando. E com o tempo, esse animal vai crescendo, vai ganhando estrutura ruminal, né? O abomaso ele começa a diminuir de tamanho e o rumen começa a crescer. Então o rumen passa a ser o, a parte desse conjunto de estômagos aí que passa a ser responsável pela fermentação e ruminação, né? Então o animal está se tornando ruminante. Nesse momento é bom uma quantidade de fibra aqui, porque nós já temos uma boa estrutura formada desse rumen, então ele formou em número de células, em estrutura mesmo, musculatura, irrigação, e ele ganha capacidade do que vai ser para ser um bom órgão ruminador, né, um bom fermentador com o tempo. Chega nessa fase, 5, 6 meses, o que, que a gente precisa? Que esse rumen se estique. Né? Já formamos bem ele lá atrás. Nesse momento, a dieta desse animal passa até a ser um pouco mais barata, porque ele não pode ganhar uma grande quantidade de peso neste período, principalmente, que é dos 8 meses até uns 10 meses, que é o período da puberdade. Ele é exatamente o mesmo período de formação da estrutura produtiva, né, do ubre. Então, nesse momento aqui, o que, que a gente faz com a dieta dessas novilhas daí já, né, de 8 a 10 meses? A gente abaixa um pouco a proteína, a energia, aumenta a quantidade de fibra, porque o que nós queremos é que todo aquele investimento que nós fizemos até aqui em dieta mais cara, em dieta com pouca fibra, com um teor de proteína bacana, que aqui agora ele se estique. Então, nesse é o momento que daqui em diante é o momento onde nós deixamos essa dieta mais fibrosa, geralmente mais barata. Isso ainda vai mudar, já está mudando, né? A fibra está se tornando o problema da dieta, onde esse rumen vai ganhar estrutura. Então, o pessoal sempre chama atenção para os animais das nossas provas de resultado e dos produtos que a gente usa, que são as mini vacas, né? Vou mostrar o vídeo daqui a pouco. Então, são bezerras com corpo de vaca, aquele rumen enorme, né? Então, é isso que a gente quer. Então, quando a gente fala aqui que é um animal com uma estrutura produtiva, boa de estrutura, é isso. Então, aqui o período que eu tinha falado, né? Que o desenvolvimento do ubre vai acontecer bem aqui, dos 8 aos 10 meses, que é exatamente quando a gente vai diminuir a energia, vai fazer com que esse animal ganhe um pouco menos de peso nesse período, porque se ele ganha se a gente tem uma energia muito alta na dieta, uma proteína muito alta, a gente vai criar nessa estrutura aqui gordura. E o que a gente quer aqui é célula capaz de produzir leite. Então você vai ter muitas vezes um animal com uma dieta rica em proteína, rica em tudo, bonita, com uma estrutura maravilhosa, com um ubre enorme, mas que dá 10, 15, 20 litros de leite. Né? E a sua mãe dava 40 litros, 45 litros no pico. Então, porque nós estragamos ela. Né? Imagina aqui é o seguinte, aqui é a produção fechada, né? Então quer dizer, é uma produção que vai de 7 mil litros de leite por lactação até 10. A gente vai fazer aqui um comparativo. Né? Cada pontinho desse aqui significa um rebanho. Então aqui nós temos um rebanho que ganhou uma média de 650 a 700 gramas, do sexto mês até a primeira inseminação. Esses animais produziram a média de 8.500 litros por lactação. Animais que ganharam na faixa de 650, 660 aqui, né? Tudo mais ou menos nessa faixa. Mas percebam que quanto mais peso esse animal ganha, menor é a produtividade dele ao longo da lactação fechada. Um animal que ganhou ali acima de 1,50 kg por dia dos 6 meses até a inseminação, nós penalizamos. É um animal que provavelmente tinha uma estrutura corporal e tudo para a produção de 10 mil litros de leite por lactação, mas como ela ganhou muito peso nessa fase de puberdade, o que ela vai dar para a gente para o resto da vida dela é 7 mil e poucos litros, 7.500 litros, o que não é ruim, né? Mas percebam que o potencial era para 10. Aqui são rebanhos de mesma carga genética, tá? E é bem bacana os trabalhos aqui. Então, demonstrando que dos 6 meses até a inseminação, nós temos que fazer um controle de peso. E se a gente quer que o animal ganhe o primeiro parto por volta de 24 meses, significa então
que nos primeiros meses de vida ele vai ter que ganhar bastante peso, né? Bastante peso, bastante estrutura corporal, muscular, óssea e etc. Então, a ideia nossa é fazer com que o animal faça o mais rápido possível, mais cedo possível. Parir mais cedo é necessário, né? Então, nós temos que converter a bezerra em ruminante muito rápido, e isso só é possível com desmame precoce. E, por falar em bezerra, né, em terneira, não, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Qual que é a quantidade? A gente vê muitos trabalhos falando, é 2 litros. Não, é 10% do peso vivo. É o que o animal precisa consumir de colostro. Nasceu 10% do peso vivo. Nasceu com 35 quilos, é uma Jersey, nasceu com 28 quilos, 2 litros, ponto 8. Um pouquinho menos de 3 litros. E essa primeira mamada do colostro, que é o colostro, pessoal, é o que está no úbere da vaca na hora que ela pare. Se você ordenhou uma vez, a gente já não deveria chamar aquilo de colostro, é um leite sujo, né, que a gente chama. Então, colostro é aquele leite que está na vaca quando ela pare. O ideal é fazer a ordenha dessa vaca nessa primeira hora, 2 horas no máximo depois do parto, né, fazer essa ordenha ali, tirar o equivalente ao que o animal vai precisar, garantir que ele tome, né, o animal nasceu com 30 quilos. Então, vou lá, tiro 3 litros desse colostro, desse leite que está na vaca quando ela pariu, e forneço isso na mamadeira, do jeito que for mais fácil, para garantir que esse animal vai mamar essa quantidade de colostro nas 2, 3, no máximo 4 horas depois do parto. Passou disso, a capacidade de absorção das defesas que estão contidas no colostro vai diminuindo, né? Aí, outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é a cura do umbigo, né? Quase todo mundo usa o produto correto, que é o iodo a 10%. O problema é que o iodo a 10% é aquele iodo produzido há pouco tempo, né? 3 meses, 4 meses no máximo. E se ele não foi colocado num pote sujo, se ele não ficou aberto, se ele não ficou no sol, tudo isso vai tirando essa capacidade dele, essa concentração ativa dele, né? Ao ponto que nós cansamos não, mas já vimos algumas vezes, né? Um problema crônico de umbigo, e o cara estava com o iodo lá comprado há quase 4 anos, né? Ele estava grosso já, ele achava que aquilo ali é que estava bom. Então, prestar muita atenção, o iodo tem que ser sempre novinho. Então, mesmo que a gente use iodo para muitas coisas, o iodo da cura do umbigo, pelo fato de ser tão importante, a gente deveria estar ali em pequenas quantidades, um tubinho pequeno, para que a gente possa comprar sempre e sempre ter um iodo novo, né? E outra coisa, quando cortar o quinto e o sexto teto, quando isso acontece, né? Geralmente no dia da descorna é o melhor dia, ela sofre uma vez só. E a descorna o mais cedo possível, né? Sempre que der ali até no máximo um mês. Não passar disso. Quanto mais a gente demorar para descornear, mais vai sofrer o animal, né? Você tem mais terminações nervosas ativas, você tem mais dor, o animal vai ter, enfim. E a outra questão é a questão do aleitamento, né? Quem não vai colocar essa terneira, essa bezerra com a vaca, usar a mamadeira ou balde. Cara, indiferente. O importante aqui é a atenção na posição dessa mamadeira e desse balde. Vou mostrar para vocês ali um comparativo, né? Então, eu já tinha falado, né, como é que funciona aqui. Esse carinha aqui, ó, ele é um pré-rumen, né, no dia do nascimento do animal, nas primeiras 2 semanas ali, pelo menos. Então, quando o animal toma o leite, com a posição da cabeça correta, eu vou mostrar daqui a pouco, vamos pensar assim, ó, se ele tiver com o corpo reto e levantar a cabeça, esse leite vai descer aqui, ele pode cair, porque aqui imagina que é uma sacolinha fechada. Se ele ergue o pescoço, ela se abre, e esse leite, em vez de passar direto para cá, onde vai acontecer uma digestão química, né, ele acaba vindo para cá. Isso pode causar uma cólica no animal, e essa cólica, a resposta do animal a uma cólica é sempre abrir o, o ralo ali, né? Ele vai aumentar a motilidade intestinal e o animal vai ter uma diarreia, que é uma diarreia metabólica que a gente chama, porque não é uma diarreia causada por uma bactéria nociva aqui, uma diarreia causada por cólica. Então dá, aí já entra com terramicina, o cara já. E muitas vezes não tem nada a ver, né? A gente vê muito isso nas visitas que a gente faz a campo. Questões, você vai lá,
É, sempre quando um cliente ou alguém liga para a gente, manda foto, meus animais estão com problema, a ração está dando problema nos animais, então manda foto das fezes, né? Justamente para ver, porque ali tem sinais, por exemplo, uma diarreia com colibacilose, ela é uma diarreia preta, fedida, existe uma descamação do intestino, presença de sangue, um cheiro de carne podre, né? Tem outras bactérias que faz as fezes ficar um bolo espumoso, né? Aquilo tá uma fermentação terrível. Aí tem outros tipos de diarreia que você vai ter ela cinza, outras com presença de risco, com risco de sangue, muco. Então essa diarreia metabólica, ela é diferente, ela acontece pela aceleração intestinal, né? O animal sente a cólica e aumenta a velocidade. Para evitar isso, eu vou mostrar como é que a gente faz, seja na mamadeira ou no balde, é bem simples. O ideal é que aqui esteja fechado. Para fechar, isso precisa do posicionamento do animal na hora de mamar, que eu vou mostrar daqui a pouco. E esse cara aqui, que é o pré-rumen, ele precisa da fermentação. A fermentação só vai acontecer com alimento sólido. Então, com os dias, passar dos dias, esse animal começa a consumir alimento sólido, esse alimento sólido começa a se depositar aqui, aqui começa a, a, a haver um processo de fermentação e de consumo de oxigênio. Ao passo que com os dias esse oxigênio acaba, você já vai ter uma flora bacteriana bem grande e esse órgão passa a se desenvolver e com o tempo, ali com 2, 3 meses, ele passa a ser, com 2 meses ele já é o maior de todos, né? E quanto antes isso acontecer, melhor. Quanto antes ele se tornar ruminante, melhor, porque isso diminui muito os problemas que a gente tem com os animais. E, então é o que a gente chama de desenvolvimento do rumen, né? Anatômico, que é a parte estrutural, é o que a gente pode ver ali, né? E o funcionamento dele. E aí isso acarreta outras coisas, né? Como por exemplo a formação da flora bacteriana, a capacidade de motilidade, de contração, né? Isso é o rumen. O rumen não é só fermentação. O que tem que acontecer ali é uma fermentação e uma movimentação correta, né, que a gente chama de ruminação. Né? Então, quando o animal está ruminando, ele está movimentando esse alimento, o bolo para a boca, o rumen é a parte que está, o alimento que está embaixo vai para cima, e essa mistura toda é o que a gente chama de digestão ruminal. Por isso é tão importante fazer com que o animal rumine o máximo possível. Né? E, esse desenvolvimento ruminal ele é basicamente definido quando o animal adquire a capacidade de contração, né? Quando a gente já tem essa flora ruminal lá instalada e acontecendo. Aqui mostra em semanas duas situações, né? Vamos pensar aqui, um rumen estéreo ao nascer, um pré-rumen estéreo ao nascer, né? Não tem nada ali, nada de bactéria, nada de nada. Aqui tá mal exemplificado, na verdade, né? Ele não é desse tamanho, é minúsculo, é uma sacolinha de nada. Então aqui nós temos só basicamente a alimentação com leite. Né? Com o tempo vai passando, a alimentação sólida começa a entrar, a fermentação começa a acontecer, e aí chega uma hora que a flora ruminal já é útil o suficiente para não precisar mais do leite. E aqui demonstra a capacidade de atrapalhar essa formação ruminal em função do consumo de concentrado versus o consumo de leite. Vamos pensar aqui em semanas, né? Se a gente começa a fornecer uma ração concentrada à vontade para esse animal já na primeira semana de nascimento, entre 3 semanas, 3 e pouquinho, esse animal já não tem mais a necessidade daquele leite, ele já está ruminando, ele já tem capacidade de fermentar esse alimento no rumen. Né? Ao passo que se a gente continuar fornecendo apenas leite, isso vai acontecer, olha aqui, ó, com 8 semanas esse animal ainda não está ele não está sendo capaz de ruminar, não tem um rumen aqui funcional ainda. Ele passa a acontecer quando? Quando a gente começa a fornecer grãos, né? Ou uma ração, por exemplo. Aí, rapidinho, ele passa a ter capacidade de ruminar. Então, veja que a gente perde muito tempo. Né? Então, ração, quanto antes? Quando? Um dia, 2, máximo 3 dias depois de nascer, já tem que ter ali. Né? A gente sempre recomenda uma ração peletizada porque o animal ele tem a capacidade de mamar
e respirar ao mesmo tempo. E muitas vezes ele vai para um balde ali com ração, um coxinho com ração. Se essa ração for fina, um pó muito fino, ele vai tentar se alimentar e respirar ao mesmo tempo. E esse pozinho pode ir ali para as vias respiratórias, pode causar problemas, né? E é muito comum, aliás. E aqui, esse cara aqui é o grande responsável pela formação ruminal. Esse cara aqui ele é o resultado da digestão pelas bactérias dos farelos, né, da ração, do milho, do farelo de trigo, do farelo de soja. Esse cara aqui, embora ele tenha uma capacidade de formação desse rumen muito melhor do que o ácido propiônico, ele é um ácido, ele é ruim. Só para vocês saberem, terem ideia de quem é esse cara aqui é aquela silagem quando ela está escura, quase preta, né? Fedida, que você mexe ela no silo lá e fica com cheiro de podre na mão o resto do dia, é esse cara aqui, é o ácido butírico. Toda vez que ele estiver ali, significa que você errou, né? Ou você errou na compactação do silo, ou você errou na qualidade da lona, alguma coisa deu errado ali, né? E essa fermentação aconteceu de uma maneira ruim. Então esse ácido aqui ele sempre é muito controlado dentro do rumen. Os outros dois tipos de bactéria que vão, os outros vários tipos de bactéria, desculpa, que vão fazer a digestão, a produção desse cara aqui ela é muito limitada, porque sempre que ela sobe muito, ela acaba se autorregulando, porque ela acaba matando as outras bactérias e autorregulando a proporção. Então o ácido propiônico é sempre o cara que a gente quer. E ele sempre está presente, sempre está presente, ele sempre está como resultado da fermentação de grãos, de ração. Né? Olha o leite aqui, para formação ruminal. Ruim. Né? E o feno? Tá aqui onde a gente vive comprando briga, né? É, quem as crianças principalmente, né? Quem a gente vê o responsável por fazer a ração da ração no dia a dia ali, jogar o feno para as bezerras, geralmente é o jovem lá da fazenda, né? O filho, a filha. Então, as pessoas crescem com essa coisa de que bezerra precisa, terneiro precisa consumir feno. E não é bem verdade. Claro que o feno é um bom alimento, o feno tem as suas qualidades. Não é que ele não é um bom alimento. De fato é, mas não necessariamente em qualquer momento do ciclo de vida da ternera. Né? Vamos pensar aqui, vamos pensar num rumen em formação, né? Um rumen com capacidade para 2 litros. Se eu colocar lá 2 litros de feno, e olha que está bem socado, hein? Eu vou ter nesses 2 litros de feno uma quantidade muito pequena de, de matéria seca, né? 2 litros de feno pesam 232 gramas, o que dá mais ou menos 27 gramas de proteína e 127 gramas de energia. Pensa que esse feno vai cair num rumen que nem tem capacidade de digestão ainda. Né? Ele não tem bactéria suficiente para acabar com isso aqui. Né? Isso aqui tem fibra, tem lignina, tem hemicelulose, que tem a digestão mais completa, né? Mais complexa. Ao passo que esses dois litros de rumen são capazes de consumir 2 litros de ração, que dá aqui 1,375 kg, né, numa ração peletizada. Isso dá 9 vezes mais proteína e 8 vezes mais energia no mesmo espaço. Né? Tecnicamente, a gente sabe que uma ração, entre ela entrar e sair do rumen, a grande parte dela isso acontece em 24, 30 horas ali no máximo. Né? É o consumo do dia praticamente. Quanto tempo será que não leva para um pré-rumen mal formado que nem tem capacidade de digestão e muito menos de absorção para absorver isso aqui? Então, a gente sempre recomenda que para aqueles clientes que seguem o programa correto, né, de criação de terneira, que não usem feno, pelo menos até 60 dias. Depois dos 60 dias, o feno ele é não só aceitável, como ele é, é recomendável, né, depois de 60 dias. Você já fez tudo que tinha que fazer na formação, na motilidade, nesse pré-rumen, que virou um rumen ali pequenininho, e agora você tem que dar uma esticada nele. Né? E até os 8 meses, uma quantidade limitada de feno faz bem. E dos 8 meses aos 10 meses, é porque a gente não consegue fazer o animal consumir a metade da alimentação dele em base feno, mas seria o ideal, porque daí a gente precisa que esse rumen ganhe
tamanho mesmo, né? Aqui um comparativo de dietas, né? Olha quanto tem 1 litro de leite. 1 litro de leite tem 87% de água, em média, 30 gramas de proteína, 60 gramas de energia, minerais, vitaminas, uma quantidade muito boa. Quanto a isso, não tenho o que dizer. E ele não é bom para a formação ruminal. Olha, 1 quilo de ração. Tem 10% de água, 170 gramas de proteína, né? Olha, de 30 para 170. 60 gramas de energia para 700. A energia e vitamina são equivalentes, só que esse cara aqui, a ração, ele proporciona a formação ruminal. E tá, mas aí alguém pode perguntar, né? Mas eu não dou só 1 litro de leite para bezerra, para terneiro, eu dou 6 litros de leite, ok? Mas 6 litros de leite, ainda assim, eu vou ter a questão da formação do rumen e vou ter a questão do custo. Ele custa muito mais caro, 6 litros de leite custa muito mais caro do que 1 quilo de ração. Né? Eu soube por notícias aí que o leite vai dar uma reagida de preço aí em breve. Né? E aqui, o consumo de leite ainda traz um risco consigo, né? Que são as diarreias. Não porque o leite é um mau alimento, é que o rumen, o intestino de um animal em crescimento, ele precisa que o alimento seja o mais igual possível, né? O mais constante possível. Então, um dia vai tomar 6 litros, no outro dia vai tomar 4, um dia o leite vai estar mais gordo, no outro dia, a gente pega o leite que sobrou da última restinho lá, que está mais gordo, outro dia a gente pega o primeiro leite que é mais aguado. Então, assim, é complicado. Um dia a gente vai dar o leite das vacas de mastite, uma vaca secando, que é um leite gordo, uma vaca recém-parida, que é rico em albumina. Então, o leite deveria ser regulado para a criação da terneira. E não pensem que a gente é contra o consumo de leite, não, muito pelo contrário. Nós, seres humanos, nós somos mamíferos a vida inteira. Né? É a bobeira que as pessoas falam que a gente não deve tomar leite. Claro que tem algumas alergias, né, que tem a sensibilidade à lactose, deve evitar, com certeza, mas o leite é um baita do alimento. Né? Mas nós estamos falando aqui de criação consciente, criação técnica de terneira. Neste ponto, nós precisamos limitar essa quantidade de leite ingerido. Né? E uma ração perfeita para uma bezerra, né? Perfeita não, vamos pensar em 3 níveis aqui, uma aceitável, uma boa e uma espetacular, uma excelente. Né? O que seria uma ração aceitável? Uma ração com 18 a 20% de proteína, um bom balanço de cálcio e fósforo, um mínimo de 13% de fibra efetiva, né? E uns 70 a 72% de NDT. Seria aí uma ração com milho, soja, um tiquinho de farelo de trigo ali, um mineralzinho em meia boca e pronto. Né? O que seria uma ração boa? Seria tudo isso aqui, mas aí eu já incluo um pouco de vitamina K3, que é importante para a terneira, porque ele ajuda no caso de algum problema intestinal, uma diarreia, por exemplo. A gente sempre a vitamina K3 ele evita a perda de sangue por hemorragia e esses problemas. Vitamina B do complexo B, que é muito bacana usar em ração de terneira de bezerra, porque ele vários processos do corpo, né, desde manutenção de temperatura até se defender de uma intoxicação, de um ataque de bactérias, as vitaminas do complexo B dão esse aporte, né, a vitamina D que a gente já sabe bem, e aqui um ionóforo, no caso aqui não é nem um promotor de crescimento, embora seja, né? É que a monenzina ele é um ionóforo e ele combate as bactérias ruins e ele ajuda muito no intestino também, né? E uma ração excelente seria tudo que esse cara tem aqui, mas olha a proteína aqui, ó, uma quantidade limitada de proteína, né? Pré-biótico, muito importante. Limitação de amido, pessoal. Pessoal, eu vejo a turma fazendo ração para terneira com milho e farelo de soja. Isso é um veneno. Isso é um veneno. Pensa que o animal está em formação ruminal, as bactérias estão começando a fazer a população desse rumen, e você vai lá e coloca uma quantidade absurda de amido, de milho. Né? Você está dando o que é necessário para fazer uma acidose no animal que nem é um ruminante completo ainda. Né? E a gente vê isso demais, aquela diarreia de acidose. Você tem bezerra, dá dó de ver bezerra com acidose. Vimos agora, recente, em Minas, ali, um rebanho inteiro de bezerra, de terneiras, era um número enorme de terneiras com problema lá. Então,
deveria sim ser limitado a quantidade de amido na ração. Fibra efetiva, uma quantidade mínima de 25%. Né? O que é a fibra efetiva? Nós temos a fibra e a fibra que efetivamente vai fazer com que o rumen se mexa. Né? Ele vai. Esse dia eu vi uma descrição bacana. Vai fazer a cosquinha no rumen e vai fazer ele mexer. Né? Acho que é bem pertinente ali a descrição que eu vi. Né? Então, bacana. E aí o NDT limitado. Olha que não tem nada a ver. Eu estou limitando a proteína, estou limitando o NDT da ração, limitando a quantidade de amido e colocando uma fibra, mas é fibra efetiva. Né? E quelatados, né? Ou quelatados ou glicinatos, né? Que são o glicinatos é até uma evolução dos quelatados ali. E o que a gente deveria usar é esse cara aqui, ó, né? Toda a ração. Quando eu falo nesse cara aqui, eu estou considerando que eu tenho que trabalhar com proteína baixa, energia baixa, amido baixo e fibra efetiva. O HDF é um tipo de fibra que ver se eu explico melhor aqui. Nós temos a fibra efetiva física, né, que é a palha que está ali, ela está fazendo aquela cosquinha no rumen ali, fazendo com que ele se mexa. Né? E a gente deveria pensar também que a fibra ela tem outras maneiras de ação. Né? A fibra que a gente chama não seria, o termo certo não seria fibra química, isso não existe, né? Mas é um perfil fermentativo diferente do amido. Então eu coloco aqui ingredientes nessa ração que são fibrosos, né? Mas eles não produzem uma quantidade muito grande de ácidos ruins para esse rumo. Então eu acabo tendo uma ruminação quimicamente eficaz, não fisicamente eficaz. Né? E aí é que está o grande problema. São poucos ingredientes que a gente tem no mercado brasileiro para a gente fazer uma ração com um FDN alto e um HDF alto. Né? Um dos que a gente conhece, que a gente tem pouco acesso, chama Olote. Né? O Olote é o sabugo do milho, né? Sabugo sem palha. Né? O sabugo com palha não serve. Palha tem uma quantidade de lignina muito alta, uma digestibilidade muito baixa. Mas o perfil de fermentação do sabugo de milho, ele é espetacular. É um dos melhores perfis de ruminação que tem. Se você tiver uma dieta com ele, uma quantidade razoável de proteína e energia, você vai ter um perfil de fermentação ruminal muito próximo da perfeição. Né? Você vai ter um risco baixíssimo de acidose, você vai ter um nível fermentativo altíssimo, uma digestibilidade altíssima, né? E você vai ter essa expansão ruminal de uma maneira muito positiva. No Brasil a gente não tem comercialmente o lote, então a gente lança mão de outros ingredientes, e são muitos ingredientes que a gente usa para ter o HDF nas nossas rações. Né? E hoje nós temos 4 fábricas só, que tem das 13, que tem capacidade de fazer produto com HDF. Então toda vez que você tem HDF numa ração, obrigatoriamente você precisa trabalhar com amido mais baixo, proteína mais baixa e uma fibra efetiva mais alta. E essa fibra efetiva não vale ser uma fibra efetiva, por exemplo, de feno, que tem uma quantidade de hemicelulose muito alta, né? Até lignina muito alta. Nós temos que ter uma quantidade de celulose muito alta, mas baixa lignina e baixa hemicelulose. Não é tão simples, né? Se a gente for ver bem aqui, né? Nós temos aqui o glúten de milho, esses aqui são os ingredientes que a gente usa para fazer o HDF. Né? O feno de Cost-Cross não é o feno completo, é o feno da folha. Se você fizer o feno com o talo, já não dá. E é difícil de conseguir esse ingrediente. Polpa de beterraba, né? Olha o olote aqui. Ó. O olote, embora ele esteja aqui em terceiro, comercialmente falando, ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele tem um perfil de fermentação muito melhor do que os outros dois. Então, são ingredientes que não são tão simples de conseguir. Né? Aqui, demonstrando o efeito da formação ruminal, numa dieta com leite e sem leite, com feno e sem feno, na verdade, né? Mostrando, aqui nós estamos falando de 2 animais de 4 meses de idade, obviamente foram abatidos aqui, né? Olha a diferença de tamanho, né? Com feno e sem feno, e olha a estrutura ruminal, né? O tamanho da papila, a irrigação demonstra a irrigação, né, sanguínea.
Então você vê uma cor mais clara, uma irrigação menor, né? Olha a estrutura completamente diferente. São animais exatamente da mesma idade, mas com dietas diferentes. Olha os 6 meses, né? Olha a diferença. Com 6 meses com leite, aliás, com 6 meses com ração. Então, feno e leite por períodos prolongados não é legal. E o leite é bem pior, né? Olha essa parte do rumen, né? A, a estrutura de fermentação, de absorção é completamente diferente. A área de, de contato aqui com o alimento é muito melhor neste animal que consumiu ração concentrada precocemente. Né? Olha com 12 semanas, né? O tamanho, a cor, né? A formação das papilas, né? Então, leite feno, na verdade. O feno, quanto menos, melhor. Quanto antes a gente tirar, melhor. E não importa muito se vai ser leite, sucedâneo, mamadeira, se vai ser balde. O que importa mesmo é seguir as 5 regras de ouro. Né? O que? São mesma quantidade. Né? Se for de manhã e à tarde, se é 2 litros de manhã, 2 litros à tarde, 2 litros de manhã, 2 à tarde, 3, 3, sempre seja igual. Mesmo horário, muito importante. Né? Não é para dar o leite 6 da manhã num dia e 8 da manhã no outro. Né? O animal tem uma velocidade de consumo que é o normal para ele. E isso se define também se ele está com mais fome ou menos fome. Então, o horário é muito importante. O animal sabe o horário que vai mamar. Né? A temperatura. Não importa se o leite é mais frio do que o normal, do que deveria, desde que seja assim todos os dias. Agora, se você fornece o leite todo dia na temperatura morninha, bem do jeito que deveria ser, né? E no outro dia vai lá e pega um leite, mistura com o leite do tanque, porque faltou o leite do bezerro, enfim, ferrou. Já vimos mortalidade de mais de 50% de terneiras aí com problemas exatamente nesse quesito aí. Né? Para aqueles que consomem, fazem uso de sucedâneo, a diluição, né? Todo dia tem que ser igualzinho. E o mais importante, né? A higiene. Então, não importa, eu pessoalmente acho que balde é muito mais fácil de limpar do que uma madeira, não acumula tanto, né? Mas é indiferente, é uma questão de querer se identificar melhor com o que vai fazer. Seguindo essas 5 regras, não importa tanto. Né? Aqui já falamos um pouquinho da goteira esofágica, esqueci que tinha esse slide aqui na frente para a gente falar disso. Né? Então já falamos de cólica, das diarreias. Muita gente usa o balde como uma maneira mais simples ou mais adequada ao manejo da fazenda. Né? O que a gente tem que prestar atenção é com a relação à posição desse balde, a altura que a gente vai fazer com que esse animal beba o leite. Né? A gente sempre pede para que a base do balde fique ali numa altura tal que faça com que o animal erga o pescoço e baixe a cabeça, mas no chão nunca, jamais. Porque nessa posição, o que, que acontece? O animal ele acaba abaixando a cabeça e o pescoço num ângulo reto, né? E nesse momento, aquela goteira esofágica ela pode se abrir. E quando ela se abre, pode acontecer desse leite que ela está bebendo cair lá dentro e isso vai fermentar. Aí o resto da história nós já falamos, né? Cólica, diarreia. Então quem usa balde tenta fazer com que o animal erga a cabeça, o pescoço e baixe a cabeça. Então existe uma distância, claro que vai contar muito da altura do balde, mas que permita esse movimento. Se ele levantar o pescoço e baixar a cabeça, está correto. Né? E para a turma que usa o balde, a mesma ou a mamadeira, a mesma coisa. Temos que pensar no fazer o animal mamar da mesma forma que ele tomaria o leite da vaca. Né? Então, nunca levar a mamadeira numa altura tal que o pescoço fique reto. Então, qual que seria o correto aqui?
que ele baixasse o pescoço e erguesse a cabeça. Meu, se vocês imaginassem a quantidade de diarreia que se evita fazendo esse pequeno ajuste, né, no manejo, é uma coisa absurda. Tanto de vida de terneira que a gente joga fora por não prestar atenção nisso. Outro ponto importante, e aqui eu tenho visto muito legal, assim, hoje, de uns 2 anos para cá, eu não sei, o, a turma aí está prestando muito mais atenção na água, né? Esse aqui foi um caso real, na região de Araçatuba ali, onde nós tivemos uma perda de quase 50% das bezerras ali num período de 3 dias, né? E era um bebedouro, um tanque de quase 500 litros que ficava ali, né? Então houve uma contaminação ali, matou os animais e isso aqui a gente não deveria usar um bebedouro tão grande. A gente deveria estimular algo parecido com isso, né? Água limpa, um balde que a gente possa limpar a cada 1, 2 dias, por exemplo, né? Que ele sempre esteja limpo, né? O pessoal, isso aqui é um bezerreiro argentino, então a comida está a mais ou menos 8 metros daqui, então o bezerro come de um lado e bebe de outro. Então já é uma maneira até de ajudar a qualidade do leite. Então em sistemas individuais, esse ainda prefiro, eu diria que é uma maneira muito inteligente. E esse aqui é um bebedor coletivo, ele serve aí 15 a 20 terneiras, é de suínos. Quem tem suíno em casa já conhece bem, esse cara aqui custa uns R$ 60. E aqui a mesma coisa, a quantidade de água é muito baixa, né? A gente tem uma vazão razoável aqui, pode chegar aqui 2, 3 bezerras bebendo leite, a água ao mesmo tempo que as duas vão conseguir beber a água na quantidade que precisa. E o bebedor está sempre limpo, com água limpa, renovada, fácil de limpar, tirou o ralinho aqui, a, a tampa do ralo já limpa rapidinho, né? Então é muito fácil, muito simples, né? E, 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 e entre a bezerra e a vaca produzindo leite, nós temos aqui a novilha, né? Não importa a raça, a gente quer mesmo uma novilha de boa qualidade, né? Então, pensando em novilha na fase de recrio, o que a gente quer é que elas parem o mais cedo possível, né? E nesse quesito, vamos pensar aqui num rebanho de 25 vacas. Se o primeiro parto acontece aos 24 meses, significa que eu tenho 10 animais jovens de 0 a 24 meses. Se o primeiro parto acontece aos 36 meses, significa que eu tenho 15 animais. Quer dizer, quanto mais eu retardo o primeiro parto, mais animais jovens eu tenho na fazenda, né? Isso aqui é a média brasileira hoje, na faixa de 34 a 36 meses. Vamos pensar aqui na produção de leite por dia de vida do animal, né? E vamos pensar também na produção total, né? Se a gente Vamos pensar aqui na produtividade total na vida de uma vaca, né? E aqui a produtividade por dia de vida dela, né? Então, vamos comparar duas situações de um mesmo rebanho, com produtividades, com produções parecidas, né? Então, se a gente pegar aqui uma vaca, uma primípara parindo pela primeira vez aos 24, 25 meses, nós temos uma produtividade durante a vida aí na faixa de 26 a 28 mil litros de leite, o que dá mais ou menos 12 litros por dia de vida, né? Tá, parece uma besteira. Tá bom, agora vamos atrasar esse parto em 3 meses, né? Olha a produtividade média dessa vaca para onde cai, né? E olha a produtividade por litro de leite para onde cai. E se eu puder expandir isso entre os 24 e os 36 meses, eu tenho um gráfico parecido com esse, né? Mostrando que quanto mais cedo esse animal parir pela primeira vez, melhor. Mais leite ela vai produzir durante a sua vida, né? Esse gráfico também é bem legal, que ele mostra a produção média por lactação, né? Vamos pegar aqui um animal que pariu aos 34 meses. Então, os animais que pariram aos 34 meses, eles produziram mais ou menos 6.500 litros de leite, né? Os animais que pariram com 25 meses, mais ou menos 8.000 litros de leite, né? E assim sucessivamente. Aqui, com 29 meses, mais ou menos. Agora se multiplica isso por um mundo de animais, né? Ficaria um gráfico aqui mais ou menos assim, mostrando que quanto mais cedo esse animal pare pela primeira vez, maior é a produtividade média dele, né? Se a gente for traçar uma média aqui, ó, olha onde fica. Significa que os animais que pariram com 24 meses, elas produziram para o resto da vida dela uma média de 8.000 litros por lactação.
aqueles animais que pariram com faixa de 30 litros, com 30 meses, elas pariram aqui ó, com 500 litros de leite abaixo. E assim vai. Ó, a nossa média está aqui, ó. Então fica fácil explicar por que, que a média das nossas vacas é mais ou menos 5.500, 6.000 litros de leite. É um rebanho médio, né? Então, a diferença entre um parto entre os 24 meses para os 28 meses é 1.000 litros de leite por ano, para o resto da vida. É uma conta que a gente tem que levar em consideração, né? E nos convencer de que o parto mais cedo é recomendável. E aí, melhor do que a idade é o peso, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande com o peso no momento da aparição. A maioria das fazendas a gente vê se preocupando muito com a primeira inseminação, mas a gente deveria se preocupar com o peso da primeiro parto. Por exemplo, um rebanho adulto, a média de peso da fazenda é 590 quilos. Então, como é que a gente calcula o peso de uma novilha parir pela primeira vez ali, uma primípara, né? A gente pega 85% de 590, quer dizer que o primeiro parto nesta fazenda deveria acontecer, de uma fazenda que tem uma média de rebanho de 590 quilos, deveria acontecer na faixa de 500 quilos. Para cada 25 quilos abaixo disso, eu tenho um decréscimo de 250 litros por lactação para o resto da vida dela. Né? Então, se ela tinha que parir com 500 quilos e pariu com 400, ela vai perder 1 litro de leite por dia para o resto da vida dela. Né? Em 4 lactações, são 4.000 litros de leite. Então, mais importante do que o peso na inseminação é o peso ao primeiro parto. Esse deve ser quase que uma obsessão da fazenda fazer isso acontecer, porque não é fácil, é muito difícil conseguir. Eu queria convidar vocês a procurar aí o nosso time comercial. Nós temos esses manuais aqui, eles são bem bacanas porque eles têm ali o básico que a gente precisa saber, né, no período de periparto, que é bem bacana, mostra ali a importância, as alterações fisiológicas que acontecem. Um guia de cria, mostrando exatamente como é que a gente faz hoje, qual é a nossa recomendação para essa fase, e a fase e depois um guia de nutrição também. E convido vocês a baixar o nosso aplicativo, que é um aplicativo que ele identifica a acidose subclínica no rebanho. Esse aplicativo é bem bacana, você faz ali um cadastro rápido, né? Instala, ele aparece essa tela, você faz ali um registro, o seu e-mail e uma senha, e depois você vai lá nos animais, ele vai informar quantos animais você tem naquele lote, ele vai te dizer quantas fotos você precisa ter. Né? Você pode usar no seu banco de dados, ou você pode tirar ali da hora. E se você tiver na internet, entre 25 e 30 segundos aparece um relatório ali dizendo qual é o seu risco de acidose naquele rebanho. Nós já ganhamos muitas guerras, né? Não vou nem chamar de batalha, muitas guerras com esse aplicativo aqui. E toda vez que você tiver uma situação lá que ele apareça em amarelo, já tem que acender uma luzinha vermelha ali porque tem algo errado. Né? Então é um convite que a gente faz para conhecerem, baixarem e conhecerem. Né? Vamos abrir para perguntas aqui, deixa eu trocar a câmera aqui. Bom, nossa, 50 minutos e 3 segundos. Deu para cumprir o tempo dessa vez. É o seguinte, quando a gente criou o link na semana passada para essa primeira aqui, por um descuido a gente não ativou, eu não ativei o super chat, então a gente ficou meio não, totalmente descoberto, né, de, de perguntas. Então, eu queria deixar aqui bom, acho que a maioria tem. Hoje, e sem o superchat é ruim porque a gente não consegue ver quem tá participando, as perguntas não acontecem ao mesmo tempo, né? Então, o que eu queria passar para vocês, então, eu vou deixar meu telefone, meu e-mail aqui, e, e se alguém tiver alguma dúvida nessa primeira, né? Que pode me chamar aqui pelo e-mail, por telefone, para
tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, né? E nas próximas quatro que nós vamos ter, o Superchat vai ficar ali piscando. Então as pessoas podem entrar e fazendo as perguntas ao mesmo tempo, pode ir comentando. Foi um descuido, né? Essa vida de YouTuber principiante não é simples, né? Então segue aqui o meu telefone, meus contatos e se alguém tiver interesse de saber um pouco mais sobre CRI, Recria tem um monte de material, tem os materiais dos produtos, né? Todo GT, todo time comercial tem aí todo a linha o portfólio completo, né? Eu fiz uma dessa semana passada, deu 200 e poucas visualizações lá, o pessoal perguntou, mas e a Evialis, né? A Evialis é uma marca francesa e no Brasil a Evialis é para associar a linha de produtos super premium. Então, tudo que é fora da curva, todos os produtos que são top de linha, eles levam esse selo aqui, né? Tanto na embalagem, nos materiais. E esse vídeo fica disponível então para gente até amanhã nesse canal aqui. Então, pelo link, pode mandar para qualquer pessoa com esse link consegue acessar. E a partir de amanhã ou quinta-feira, talvez ele sobe para o YouTube da Socil. Então fica lá. E lá fica eternamente para a gente assistir, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Valeu. É, obrigado mesmo. Até mais.